Salve! Homens do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. A saga do mestre. Bem, pessoal, essa semana é uma semana muito importante. Temos aí o Campeonato Brasileiro, 37º, se não falha a memória. Campeonato Brasileiro que vai ser em Salvador, Bahia. E já que vai ter esse campeonato, e o campeonato é da Liga Nacional, a qual eu pertenço, a Liga Nacional de Taekwondo, eu vou falar para vocês como eu cheguei na Liga Nacional, certo? Bem, tem um personagem chamado hoje, né, Grão-Mestre Jerônimo, a Associação do Mestre Jerônimo. E o Mestre Jerônimo, ele tinha uma academia no final do Camelódromo, né, aqui na cidade, no centro da cidade do Recife. Então, como vocês todos sabem, né, ele vende uniforme, vende faixa, né, ele tem um material, um acervo, né, de materiais bastante importante para o nosso taekwondo, para a nossa prática de taekwondo, né, dessa arte marcial, a mais querida. Taekwondo, para quem não sabe, caminho dos pés e das mãos. E eu fazia parte da Federação Pernambucana de Taekwondo durante 21 anos, né? Então, muito tempo. Tinha uma história lá, né? Tem uma história lá. Fiz parte da IT, como você já sabe, né? Aquela coisa toda, né? Só que eu estava insatisfeito com algumas coisas, né? E, gente, para que a gente possa fazer uma mudança na nossa vida, muito complicado, certo? Principalmente que a gente começa a fazer uma análise do nosso passado e a gente se apega a muitas coisas, certo? As conquistas, né? Eu tinha conquistas na Federação Pernambucana de Taekwondo, óbvio. Cada um entende a conquista da sua forma, massa? Muitas vezes, pessoas que estão ao teu lado, elas não valorizam essa conquista, tá? Muitas vezes as pessoas que estão ao teu lado, elas não acham que você tem tanto valor. E não te dão alguma chance. E aí você fica naquela transição de entender algo dentro de você. Sabe que você tem potencial para alçar voos maiores e um grupo fica assim, que meio que colocando âncora. Porque onde existem muitas estrelas, meu amigo, para você brilhar é complicado. Isso aqui eu não quero dizer que A ou B ou C colocou âncora em mim, sabe, gente? Eu sei o seguinte, eu sei que eu tenho muito potencial para crescer. Na época, né, tinha muitas ideias e eu queria ver essas ideias na prática. E eu já estava colocando na prática, só que estavam acontecendo muitas coisas na minha vida particular. Eu estava muito chateado com determinadas posições de líderes. E assim, eu penso que a coisa era muito comigo, certo? Eu estava muito inquieto e eu precisava de mais, eu precisava de chances, vamos dizer assim, né? E essas chances não estavam sendo dadas, tá? Mas deixa pra lá. Então, eu ia comprar material lá no Mestre Jerônimo. Durante 3 anos, nós conversamos bastante, né? E o Mestre Jerônimo, ele é um cara assim que muito entusiasmado, determinado, busca mesmo, entendeu? Corre, isso aí a gente não tem o que falar dele. Ele é um cara 1000% nesse aspecto de chamar você, de dizer, oh, senhor, acredita, senhor, venha. E durante esse tempo, esses 3 anos que eu fiquei comprando material ao Mestre Jerônimo, ele sempre dizia assim, olha, aqui, que não era Liga Nacional, né? A gente entendia como
UBT, né? União Brasileira de Taekwondo e Comércio, era UBTC. Depois passou para a Liga Nacional. Então, ele já estava se inserido, ele estava inserido na liga, já tinha um trabalho muito massa e tinha ido também para a Argentina. Ele falou assim, ó, depois de muito tempo, né, depois de muitos anos, ele sempre focava as coisas boas que a liga tinha e fazia o convite, né? Senhor, o que o senhor está fazendo lá? O senhor pode crescer mais, a liga te dá oportunidade. E eu não ligava muito para isso não, porque eu sou assim um cara muito centrado e eu procuro ser a melhor pessoa possível, também assim, verdadeiro. Onde eu tô, eu vou lutar até o último, certo? E eu era da Federação Pernambucana de Taekwondo, certo? E só via a mesma federação. Até porque muita coisa, né, foi dita da UBT, antigo UBT, e eu estava assim meio que confuso. Mas as coisas foram tomando patamares na minha vida que algo em mim dizia assim, você tem que mudar, você tem que mudar. Então, depois desses 3 anos, conversando com o Mestre Jerônimo, um determinado dia eu fui lá comprar um uniforme para ele, dois ou 3 uniformes para a minha equipe, alguns alunos da equipe. E ele disse assim, a gente conversa, vai conversar, aí ele fez, eu falava das minhas insatisfações, né? Até porque ele era a minha base, né? Foi minha base, continua sendo também, agradeço muito a ele, Mestre Jerônimo, e toda a associação a qual ele pertence. E o Mestre Jerônimo, eu sempre o vejo como um ícone, né? E eu respeito muito a opinião dele, apesar do jeitão dele assim. E então a gente conversando, eu disse assim, mestre, ele fez assim, por que você não sai de lá, já que você tá insatisfeito? Eu disse, mestre, é porque assim, a gente fica olhando de um lado, olhando do outro, e eu fico pensando, poxa, eu vou perder muita coisa. Aí o mestre Jerônimo olhou para mim assim, olhou de cima a baixo, aí disse, o que é que o senhor vai perder se o senhor não tem nada? Essa frase doeu, viu, mestre Jerônimo? Movimento seja homem. O que é que você vai perder se você não tem nada? Ele olhou para mim assim, com aquele olhar de meio que desprezo, né? Como que diga assim, pô, esse cara tem o quê? O que é que ele vai perder? E a partir daí, eu comecei, fiquei pensando demais, reflexão demais. E eu digo, pô, não é sério mesmo que ele está falando, ele está falando a verdade. Então, depois dessa frase, mestre Jerônimo, eu decidi, isso foi em 2004, eu decidi que iria sair da Federação Pernambucana de Taekwondo. E assim, ele também falou, ele muito motivador, falou da Argentina, disse que tinha ido para a Argentina, tinha voltado da Argentina, viu coisas diferentes no Taekwondo. E isso fez com que, dentro de mim, que a coisa começou a acontecer. Eu digo, porra, bicho, eu posso também ter essas oportunidades. E a partir desse dia, eu tomei a decisão. Eu vou sair da Federação Pernambucana de Taekwondo. Óbvio, existiu muitas outras coisas, né? Esses 3 anos que eu fiquei indo comprar mercadoria lá no Mestre Jerônimo, ele repassava muito das conquistas dele, do que a Liga Nacional proporcionava a seus professores, a seus mestres, tá certo? A Liga Nacional estava crescendo muito, como está até hoje. Tanto é que hoje ela é um celeiro de professores, bons mestres, que disseminam o Taekwondo pelo Brasil todo, tá? Eu não tô puxando o saco de ninguém não, porque é a verdade. Tanto é que
a maioria dos professores que lá estão, hoje, professores mestres da Federação Pernambucana de Taekwondo, são oriundos da Liga Nacional, são oriundos da FEPET, Federação Pernambucana de Taekwondo Interestilos. Inclusive o presidente lá, o Vitor, foi da Liga Nacional, né? Tem Vitor, tem Itamar, tem uma turminha muito boa lá. Mestre Santana, não vou citar mais nomes aqui, porque pode ser que alguns fiquem chateados, mas muitos deles foram oriundos da FEPET, né? E aí, voltando lá à minha história, a saga do mestre, lembrando, pessoal, dá um like, compartilha, comenta, tá? Principalmente quem fez parte da história. E aí, em 2004 para 2005, eu resolvi sair da FEPET, ou da FEPTKD, Federação Pernambucana de Taekwondo. Então, a primeira pessoa que eu falei, nessa época eu era terceiro dan, já tinha tempo suficiente para fazer para quarto dan. Na verdade, tinha uma história que eu só poderia ir para quarto se alguém fosse primeiro. E esse alguém, essas coisas, né, que organizações têm, né? E o quartel-general pensava assim. Por que ele pensava? Porque na prática era assim. Então eu me vi ali, vi meio que desmerecido da coisa, sabe? Fora também uma fortuna que era exame de faixa nessa organização, nessa federação, tá? Então eu vi que não era, eu tinha que sair mesmo e tinha que procurar outros áreas, tá bom? E não me arrependo, até hoje não me arrependo, certo? E independentemente se um dia eu não tiver mais na Liga Nacional, com certeza eu não me arrependo, não vou me arrepender de tudo aquilo que eu plantei, porque eu fiz muita coisa na Liga Nacional. A partir dessa minha decisão, eu participei de inúmeros campeonatos internacionais. Eu transitei na CBTKD, na Liga Nacional, participei de eventos, participei de campeonatos fora do país. Fui diretor de arbitragem, mesmo até a nível internacional, nacional, entendeu? Então, tá aqui o Intercontinental, que foi feito aqui em Pernambuco, com inúmeras personalidades do taekwondo de vários países, e eu estava lá como diretor de arbitragem. Então, gente, eu só fiz mesmo mostrar que eu, mestre Iraquitã, hoje, né, grão-mestre Iraquitã, tenho qualidade, tá certo? E não sou nem um pouco humilde não, tá? Tenho muita qualidade, e a partir disso aí eu criei inúmeras coisas, como um passo a mais, um projeto que já está até hoje, certo? Não está mais como estava, mas gerou muita grana para a própria Federação Pernambucana de Taekwondo. Hoje, muitos alunos que estão aí, que são professores e serão mestres, levam, né, os alunos, né, para esses mesmos mestres examinarem, quer dizer, gerando uma receita, né, para eles e para a federação. Na época, meu projeto gerou muita receita para a Federação Pernambucana de Taekwondo. Tá o Marcos, grão-mestre Marcos, aí, parabéns até pelo 8º dan, que não me deixa mentir, ele era o tesoureiro da época, e via a relação de exame de faixa, muita gente boa. Criei a primeira clínica de Poncé competitivo do Brasil, certo? Porque tá lá escrito, eu tenho como comprovar isso, que ninguém falava de Poncé competitivo. Poucas pessoas falavam, mas assim, você colocar uma clínica de Poncé competitivo, dar o pontapé inicial, esse grão-mestre aqui que vos fala, foi quem deu, tá certo? No Brasil, em 2005. Quer dizer, muita coisa eu fiz. Primeira vez que eu fui para São Paulo, foi com a Liga Nacional. Meu gente, e tem muitas histórias ainda que eu vou contar. Cheguei uma vez em São Paulo com 20 reais, num campeonato que foi a primeira Copa foi a primeiro latino-americano que eu participei, né, que eu encontrei muitos amigos também. E cheguei com 20 reais, alguns livros e 2 camisas do coletivo Mulher Vida. Então, pessoal, eu só fiz crescer, tá bom? Mesmo com algumas dificuldades, assim, de
de locomoção, que eu não tinha ideia como que era viajar, que as primeiras viagens foram na Liga Nacional. Quer dizer, eu só fiz crescer, crescer, crescer. Coloquei mais gente, né, no cenário pernambucano do taekwondo, que hoje também, né, mas ainda leva um dinheirinho para outra federação, né? Não é não? Mestre Vitor, presidente, muita gente lá, que ainda não é professor Rafael, porra, foi muita gente, cara, foi muita gente. Então eu só fiz produzir, fui diretor de arbitragem, óbvio, errei, acertei, mas eu garanto a vocês que eu acertei mais do que errei, tá bom? E graças a Deus foi a partir dessa decisão que eu tomei que as coisas aconteceram, e para mim foi muito importante essa tomada de decisão. Resumo da coisa, pessoal, nós precisamos entender o seguinte, que tem decisões que terão que ser tomadas, tá certo? E nós temos que contar com as pessoas mais experientes, que têm uma visão um pouco mais à frente. E essa visão veio através do mestre Jerônimo, tá? Bem, agradeço o pessoal da Federação Pernambucana de Taekwondo, um abraço a todos, presidente, né? Hoje, né? Estou gravando aqui no dia 18 de abril de 2022, que é o mestre Vitor Amorim, tá bom? Que eu vi, né? Vitor Amorim, quando eu cheguei aqui na Liga Nacional, ele fazia parte do pessoal do mestre Jerônimo. A gente se confraternizou muito. Ele foi para campeonato que eu realizei, foi muita coisa. E assim, agradeço a todos. O pessoal tá fazendo bagunça aqui, é terrível, pensamento não dá. Agradeço a todos, tá bom? Agradeço a todos os membros da Federação Pernambucana de Taekwondo e agradeço a todos os mestres, grão-mestres, professores, alunos da Liga Nacional, a qual pertenço com muito orgulho, tá bom? Dificuldades todos nós temos, divergência todos nós temos, mas é assim, tá bom? A gente tem que aprender a lidar e a respeitar um espaço do outro, unir as ideias e crescer. Massa? Movimento Seja Homem, a saga do mestre. Dá um like, compartilha e comenta. Lembrando sempre, essa semana nós temos aí o nosso campeonato brasileiro de taekwondo, tá certo? Do dia 21 ao dia 24 desse mês, lá em Salvador, Bahia. Movimento Seja Homem, a saga do mestre.